Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. No programa de hoje nós vamos falar do ministro da Fazenda, que é a favor da demarcação de terras indígenas. Vamos comentar do Dia da Pecuária que aconteceu na semana passada e vamos falar também da integração lavoura, pecuária e floresta, conhecido como ILPF, um sistema de manejo que tem apresentado excelentes resultados em aumento de produção e produtividade e preservação ambiental. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado de produção de carne bovina e vamos comentar de uma medida administrativa do governo federal em relação a queimadas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de demarcação de terras indígenas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu as demarcações de terras indígenas como forma de preservar a floresta amazônica. Ele disse: nós não temos como preservar a floresta sem demarcação. A única forma de preservação da Amazônia é a demarcação, enfatizou o ministro ao participar de um debate no SESC, lá em São Paulo. Ao falar sobre a importância das demarcações dos territórios dos povos tradicionais, Haddad afirmou que essas populações que têm historicamente mantido a floresta, ele disse, se você sobrepuser os mapas do que está demarcado e do que está protegido, eles são sobrepostos. Quem protege é a demarcação, porque só aqueles povos sabem o valor daquela floresta em pé. O ministro acrescentou que garantir a preservação do patrimônio natural é um dos grandes papéis do Brasil no cenário internacional. No que concerne aos brasileiros, o nosso principal desafio da transição ecológica é manter aquele patrimônio em pé. A maior causa de emissões são as queimadas na Amazônia. E disse o ministro, nós temos um compromisso humanitário com essa tarefa. E agora vamos comentar do Dia da Pecuária, que aconteceu agora na semana passada. Em meio às celebrações neste Dia da Pecuária, que foi no dia 14 de outubro, destaca-se a importância desse setor fundamental para a sociedade e a economia brasileira. Com mais cabeças de gado do que habitantes, conforme a pesquisa da Pecuária Municipal do ano passado, do IBGE, a pecuária nacional desempenha papel essencial na produção de alimentos e na geração de renda. Ao encerrar 2022 com um crescimento de 2%, o ramo pecuário gerou um valor de produção de 116 bilhões de reais, registrando um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior. A exportação também teve destaque, com o Brasil liderando as exportações de carne bovina e também de frango em 2022, atingindo 25 bilhões de dólares. Até agosto deste ano, as exportações alcançaram a marca de 15 bilhões de dólares, abrangendo suínos, equinos, ovinos e também caprinos. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério desempenha um papel importante na promoção de práticas sustentáveis na pecuária, visando aprimorar a qualidade e produtividade do setor. O Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, e mais recentemente o Plano ABC+, lançado em 2021 e com duração até 2030, são exemplos de iniciativas que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e enfrentar os desafios das mudanças climáticas. O Plano ABC contribuiu significativamente para a mitigação de cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 e o programa ABC+, amplia ainda mais esses esforços. Além disso,
O incentivo aos sistemas integrados, como lavoura, pecuária e floresta, promove não apenas a captura de carbono, mas também aumenta a produtividade dos animais. Esse sistema oferece benefícios tanto para os animais quanto para os produtores, possibilitando uma renda diversificada. E agora vamos falar de integração lavoura, pecuária e floresta, conhecido como ILPF, um sistema de manejo que tem excelentes resultados em aumento de produção e produtividade e também preservação ambiental. Confira. Eu vou conversar agora com Marina Lima. A Marina Lima é zootecnista, é lá do estado de São Paulo. Ela trabalha na Sementes Oeste Paulista, conhecida como SOESP. É uma das importantes empresas produtoras de sementes do Brasil. E a Marina, ela faz parte de uma equipe, de um processo de levar até os produtores a integração lavoura-pecuária. E ela está envolvida, viaja muito, levando essas informações, não só através da empresa dela, mas também com a Embrapa e outras empresas ligadas ao projeto de integração da pecuária. E é um projeto que todos nós sabemos, ele é altamente importante, principalmente para o aumento da produção, produtividade não só de leite, como de gado de corte também, e de melhoria para o solo. Isso é indiscutível. Mas é claro que existem problemas em todos os processos. E eu conversando com ela, ela falou, olha, Antônio, o processo é muito bom, é interessante, mas tem alguns entraves que precisam ser resolvidos. Marina, é mais ou menos isso? É exatamente isso. A integração ela tem diversos benefícios e a gente observa que a integração lavoura-pecuária é a modalidade mais utilizada pelos produtores, porque ela é, digamos assim, mais fácil e o retorno econômico ele é a curto prazo. Quando a gente pensa no componente florestal, que é o maior gargalo, porque a gente precisa analisar também questões de mercado, se esses produtores vão ter locais para escoar essa produção. Então, a SOESP ela faz parte da rede LPF, que é uma associação que tem esse objetivo de levar os produtores rurais tecnologias e capacitar esses produtores para a adoção da tecnologia. Se a gente for considerar a integração em relação a uma área em monocultivo, ela é muito mais desafiadora, não é? Porque a gente vai estar dentro de uma mesma área cultivando mais de uma espécie. Então aí que o produtor tem que tomar os devidos cuidados, porque ele vai ter que saber um pouco do componente florestal, um pouco da lavoura, um pouco da pastagem. Então aí que é o desafio. Então a gente tem esse objetivo de levar e capacitar esses produtores, mas nós observamos que tem gargalos também em relação a políticas públicas, de incentivo para esses produtores, incentivos diferenciados, tem a questão do seguro agrícola também, que a gente tem que avançar nessas questões, a gente tem um seguro agrícola específico, porque a gente sabe que essa tecnologia, ela diminui os riscos no campo também, porque vamos imaginar uma área que antes ficava em pousio, uma área de soja que ficava em pousio, até uma nova safra, hoje a gente tem culturas, hoje nós temos as pastagens que ficam ali protegendo esse solo, cobrindo e melhorando a fertilidade desses solos. Então a gente precisa avançar ainda mais sobre essas questões, né, junto com os produtores, mostrar os benefícios. E nós temos agora um projeto da rede LPF que chama Caravana LPF. Então o nosso objetivo é levar até esses produtores a integração, mostrar também os gargalos. Por exemplo, lá em Presidente Prudente, nós observamos que o gargalo lá, todo mundo já conhece a tecnologia, mas por que não está avançando nas áreas? Então a gente observou que falta essas questões de levar as parcerias. Como que funciona essa parceria? Nós vamos juntar um agricultor e um pecuarista para eles trabalharem numa mesma área. Dessa forma, um vai ajudar o outro. O agricultor vai ter a cultura agrícola, vai colher, logo na sequência vai ter a pastagem para o pecuarista usar. Porque como é uma tecnologia que demanda mais conhecimento também do produtor, a gente precisa de uma assistência técnica. O produtor ele precisa ter um técnico auxiliando ele durante esse processo. E tirando essa questão da assistência técnica e o produtor saber manejar os componentes, ele vai ter um resultado produtivo, né? Maior produtividade, maior rentabilidade
na sua área. Então é esse o propósito, né? Nós temos um propósito de levar essa tecnologia e fazer com que os produtores aumentem a sua rentabilidade e preservem o meio ambiente. Então nós sabemos que a integração é uma tecnologia que promove os benefícios econômicos, sociais e ambientais. E é isso que a rede LPF vem fazendo, né? A SOESP, nós temos um corpo técnico também lá, uma equipe técnica que é bastante focada em levar tecnologias sustentáveis para os produtores. Aliado ao nosso produto, né? Que é uma semente que tem alta qualidade e que vai também trazer um retorno para esses produtores. A rede LPF é um trabalho simplesmente fantástico, um trabalho sensacional que é feito a várias mãos. As coisas vêm caminhando a passos largos. Por exemplo, todos nós já estamos aí cansados de ouvir essa questão ambiental. E ela está chegando e ela vai vir com força total. Pode ter certeza absoluta que dentro de muito pouco tempo, nós, produtores rurais, vamos ter que nos adaptar a essa nova modalidade de negócio, essa integração por questões ambientais. Isso é uma questão de tempo, vai chegar. E esse trabalho que está sendo feito pela rede LPF, um dos objetivos é esse, além, é claro, como nós já falamos, de aumentar a produção, a produtividade, melhoria do solo. Acho que é isso, né, Marina? Exatamente, Antônio. Hoje nós temos algumas políticas públicas já direcionadas para esses produtores que têm interesse em adotar a ILPF. Temos alguns projetos, né? Nós temos o Plano ABC que vem incentivando a adoção da tecnologia. Hoje nós temos alguns projetos no Centro-Oeste, mas o objetivo é expandir esses projetos para outras regiões do Brasil também. Lógico que algumas regiões nós temos maiores gargalos para a adoção da tecnologia, questões, né, de escoamento, como eu disse, do componente arbóreo, mas hoje nós temos também a Suzano, que é uma empresa que acabou de entrar na rede LPF, e que vem forte com essa questão do componente arbóreo, né, de levar essa tecnologia para os produtores também. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronat Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar do mercado de produção de carne bovina. E vamos comentar também de uma medida administrativa do governo federal em relação às queimadas. Nós voltamos já, é um minuto só. Bom dia, amores da minha vida. Daqui a pouquinho tem o nosso SBT Notícias Goiás. Você sabe, né? Todas as notícias que aconteceram no fim de semana de uma forma atualizada para você na segunda-feira. Lembrando que esse é o primeiro programa no finalzinho da manhã que vai antecipar tudo para você em primeiríssima mão e com notícias exclusivas. Não se esqueça, o nosso encontro é daqui a pouco, às 11h15. Eu e toda a minha equipe esperamos você. Até já. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger quem você ama, o que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos, com você para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade,
E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A gente que nasceu e cresceu em Goiânia, ou que tem Goiânia no coração, sabe bem o valor que essa cidade tem. São muitas as lembranças boas. E as nossas raízes estão em uma terra com muito potencial. Goiânia sempre cuidou de nós. Juntos precisamos cuidar dela. Vamos seguir construindo uma história à altura de nossa capital. Feliz aniversário, minha querida Goiânia. Parabéns a esse povo goianiense e muito obrigado pela oportunidade de contribuir com essa história. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar de uma medida administrativa do governo federal em relação às queimadas. O Ministério do Meio Ambiente e o governo do Amazonas estão trabalhando em uma medida administrativa para combater os incêndios florestais naquela região. A proposta que ainda está em desenvolvimento prevê a suspensão, olha só, prevê a suspensão do registro no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, para propriedades onde tenham sido identificados focos de calor e incêndios sem autorização. A medida foi anunciada pelo secretário extraordinário de controle do desmatamento do Ministério de Minas, do Ministério do Meio Ambiente, o André Lima. E segundo o André Lima, a medida é necessária para coibir a prática de queimadas ilegais que tem causado grandes danos ambientais lá no Amazonas. Atualmente, mais de 2.700 focos de calor estão ativos no estado, de acordo com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. A maior parte dos focos está concentrada na região sul do Amazonas, onde há uma estiagem severa. A proposta do Ministério do Meio Ambiente e do Governo do Amazonas ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. O governo federal anunciou o envio de um contingente adicional de 149 brigadistas para combater os incêndios na região do Amazonas. Com isso, o número total de efetivos no estado aumentará para 289. A medida foi anunciada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela destacou que as queimadas na floresta são agravadas por atividades ilegais e as mudanças climáticas. Não há incêndios naturais na Amazônia. O fogo é provocado intencionalmente por criminosos ou resulta da transformação da cobertura vegetal para usos específicos. A ministra do Meio Ambiente, ela também ressaltou que se o desmatamento continuasse no mesmo ritmo do ano anterior, estaríamos enfrentando uma situação catastrófica no Brasil. O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, ele disse que existem pessoas que estão aproveitando que está tudo seco e limpando seu terreno, limpando seu quintal, limpando a área grilada, desmatamento antigo. Queimou a propriedade, não vai mais conseguir financiamento agrícola. Essa área será embargada e muito importante que as pessoas entendam isso. É, interessante. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da carne bovina, nós vamos falar do setor da pecuária de corte. Ronat, bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem e muito bom vir mais uma semana aqui falar do mercado pecuário, mercado que encontrou
talvez um ponto de equilíbrio nesse curto prazo, né, Antônio? Aquelas quedas que a gente viu no mês de agosto, setembro recuperou bem. Agora estamos adentrando para o mês de outubro com preço bem firme, graças a Deus. Passamos o fundo do poço, Antônio. E as exportações também parece que estão legais, né? Então, assim, não está aquela loucura, mas está indo, né? Exato, Antônio. E sempre quando a gente fala de exportação, o último trimestre do ano, que é outubro, novembro e dezembro, a gente espera muito até pela exportação para as festas do Ano Novo chinês, que acontece historicamente entre final de janeiro e começo de fevereiro. Então, uma carne para chegar lá na China, ela precisa sair do Brasil pelo menos com uns 40 a 50 dias antes, olhando até todo o trâmite logístico de navio até chegar lá. Justamente agora. Exatamente. Então, a gente está vendo a demanda firme, a oferta, Antônio, ela está uma oferta ainda um pouco aquém do que era projetado. A escala de abate andou, Antônio, andou em São Paulo, andou no Goiás, já vemos um volume maior de animais disponível, que não aconteceu em setembro, até pelo algum movimento de alguns sindicatos segurando e recomendando ao pecuarista que segurasse um pouco do boi, até para ver se o preço melhorar, mas em conjunto a essa decisão do pecuarista de segurar um pouco mais no mês de setembro, a gente está vendo agora a escala andando, mas nada para assustar. Então, acredito que o preço deva continuar firme até o próximos 30, 90 dias. Então, não acreditamos no final do ano preço derretendo para o pecuarista, não. Derreter, eu não acredito que o mercado vai chegar a esse ponto, não, porque não tem mais condição de uma marcha ré nesse processo. Eu tenho certeza absoluta que vai ter aí. Não vai chegar no que muita gente está imaginando, não, hein? Como escrevia em grupos de WhatsApp, né? 380, isso daí você esquece, porque não vai acontecer. E o inverso também, né, Antônio? A gente viu muita gente falando e batendo muito no pecuarista naquele momento quando o boi estava 180 aqui no Goiás, 185, teve produtor vendendo boi gordo até R$175. Então, assim, a gente também não acredita mais nesse patamar de preço. Hoje aqui no Goiás, um boi 220, 225, teve caso até de boi China saindo a 230, Praça Paulista, um boi muito na casa dos 230, 225, teve o negócios hoje, boa parte saindo na casa dos 230, 235. Então, esse é a toada. Quando você olha até para os contratos futuros na Bolsa, Antônio, também novembro e dezembro, está nesse patamar de preço, 238, 240 reais. Então, isso sustentou também a categoria de reposição. Agora, essa chuva que chegou no mês de agosto e setembro, que não está chegando no mês de outubro, fez com que o capim também brotasse um pouco mais cedo. Então, você vai no leilão, Antônio, há uma procura maior por animais mais jovens. Sim. Então, bezerro também, que estava sendo negociado no Goiás a R$1.400, R$1.600, já está pedindo um pouco acima, 150, 200 reais, bezerro já sai na casa dos 1.900, 1.850. Deu uma arrefecida. Exato. Agora, a gente pode, talvez, quando você fala de exportação, a gente tem que olhar para esse conflito no Oriente Médio, né, Antônio? Há um conflito diretamente entre o Hamas e Israel, Hamas representando a Palestina. Quando se olha a representatividade de exportação, Palestina, zero exportação, assim, muito baixo o número de exportação de carne, representa menos de 0,4% na nossa exportação. Quando se olha para Israel, já é um pouco mais, é 1,4%. Agora, o que eu gostaria de trazer aqui para conversar um pouco sobre esse conflito ali no Oriente, é os países que podem se envolver num conflito maior. Que aí a gente colocaria Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, o próprio Irã, aí a conversa muda. Aí a gente está falando de um volume médio aí, em torno de 8% a 9% da exportação brasileira vai para esses países do Oriente. Muitos também provenientes até de um animal em pé, Antônio. Pará é um grande exportador de um boi em pé para essas regiões. Então, muita atenção caso esse conflito ganhe novos patamares. E isso acontecendo, a gente tem que ficar muito atento, porque hoje, vamos colocar em números então, em boi em pé, a gente está falando aí em torno de 60 mil boi mês para esses 8, 7 países envolvidos ao redor dessa guerra. O Líbano também compra. Exatamente. Então, assim, e não só isso, Antônio, olhar também para o frete marítimo. Esse conflito ganhando uma proporção maior faz com que o frete marítimo sobe. Aquela região ali, Arábia Saudita, Irã, é muito forte, Antônio, no petróleo.
Então, se a gente tem uma intensificação desse conflito, a gente pode ver o petróleo subindo, fazendo com que o frete marítimo fique um pouco mais caro, passando isso para a tonelada da arroba do boi, e aí a gente tem um preço um pouco mais baixo. Outra coisa que a gente tem que alertar também é a questão do fertilizante e o milho. O Irã é um grande comprador de milho brasileiro, Antônio. E ali a gente está falando de quase 3,5 milhões de tonelada que vai para aquela região. Se pega os países ao redor, chega em torno aí de 4 a 5 milhões. Então, nossa exportação de milho está muito boa. O fundo do poço do milho foi encontrado ali no mês de agosto, setembro. Lá para cá a gente viu o milho ganhando força, R$6, R$7. Então, olhando para essa conjectura, Antônio, para preço hoje não está afetando nada ainda. Então, vamos aproveitar, vamos fazer bons negócios da agora para frente com muita estratégia. Não vamos perder a estratégia. Né? Eu costumo dizer muito pé no chão agora. Não vai afoito querendo fazer algumas coisas que fujam da realidade da sua propriedade, porque pode você bater lá na frente. Trabalhe com tecnologia, trabalhe com pé no chão. Não precisa ficar preocupada em colocar 5, 6 unidades animal por hectare, não. Trabalha com menos, mas trabalha certinho, caixa, dinheiro, tudo arrumadinho, tudo dentro de um planejamento. Porque a coisa não está para brincadeira, não. Hoje, todo mundo sabe, eu tenho dito aqui, a margem caiu muito e provavelmente ainda vai continuar caindo, principalmente, não estava no programa essa guerra, apesar que lá é um burburinho 24 horas por dia, e que poderá, sim, prejudicar um pouco o sistema mundial, principalmente em relação a transporte, encarecimento em função do petróleo. Exato. Né? Um cliente me fez uma pergunta essa semana, Antônio, que é, estamos na virada do ciclo pecuário? E é uma pergunta de muitos pecuaristas que faz um longo prazo, que está muitas vezes na compra de uma bezerra que vai virar uma vaca para soltar bezerro lá na frente, ou que está comprando bezerro agora porque viu os preços muito interessantes. E eu trouxe, depois vou até mandar para você, assim, para a gente apresentar em outro programa, como é que está o abate de fêmea. Historicamente, quando a gente acredita numa virada, eu ando mais comprado, que seja para baixo, eu vou andar com menos animais, né, para não perder muito valor na fazenda, mas se eu acredito que os preços podem melhorar nos próximos anos, eu vou andar mais comprado, né, eu vou andar com mais animais dentro da fazenda. Um fator que a gente tem que olhar é o abate de fêmea. Nós estamos no 2º ano de abate de fêmea, sendo que o ano de 2023 a gente encontra 44% acima do que o mercado estava. Então, a gente chegou o ano de 2021 com em torno de 33, em 2022 em torno de 37, agora estamos na casa de 44 para 43. Então, a gente acredita que ainda vai ter um ano de 24, será um ano de grande abate de fêmea. Aí, assim, aí a gente consegue ver uma virada mais clara, de preços voltar a subir com mais agressividade. Então, o ano de 24, na nossa visão, é uma lateralização com melhoras bem tímidas ainda. Mas vamos com muito cuidado. Esse é a recomendação. Exatamente, meu amigo. Ronald, e o preço da arroba com certeza absoluta vai se manter nesse nível. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Mas não vai despencar, não. Pode ter certeza absoluta. Ronald, mais uma vez, muito obrigado mesmo e até o próximo. Obrigado, Antônio, que Deus nos abençoe. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A maioria das pessoas pensa no sucesso e no fracasso como opostos, mas eles são ambos produtos do mesmo processo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.